Oi, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Estou animado para as aulas de hoje, muitas aulas hoje. A gente vai trabalhar um pouquinho de geografia. A nossa última aula de geografia, a gente ficou de fazer aquele exercício sobre croquis, vocês se recordam? Que era para registrar numa folhinha, tá certo? Quem recebeu algum material já de um pessoal que fez, quem ainda não fez, me manda lá o desenho de uma paisagem de São Carlos, um croquis, né, que é para ser feito, me manda lá pela plataforma. E na aula de hoje a gente vai começar um capítulozinho novo do nosso livro, que é lá na página 64, e ele vai falar um pouquinho ainda sobre a paisagem. Só que agora a gente vai estudar sobre a transformação da paisagem. Vamos abrir então lá na página 64. O ser humano modifica o lugar onde ele vive e muitas vezes essas transformações são feitas com a finalidade de melhorar o local. O texto a seguir relata como alguns moradores que viviam perto de um rio modificaram a paisagem do lugar. Leiam. Então a gente vai ler o texto. O rio que nasceu de novo. Era uma vez um rio muito bonito, de água tão clara que dava para ver as pedrinhas lá no fundo. Era gostoso brincar de barquinho, de bola, de boiar em câmara, de pneus. Mas alguém, que não queria mais um velho sofá e não tinha onde colocar, jogou-o no rio. Nesse rio tão lindo. E aos poucos o rio foi ficando cheio de lixo, de todos os tipos e tamanhos. Garrafas de vidro, de plástico, latas, restos de alimento, caixa de papelão, tinha de tudo. Vendo tudo isso acontecer, um vizinho pediu ajuda para os outros e começaram a tirar o lixo. Primeiro o lixo miúdo, depois o entulho das margens. Tiraram tanto lixo que foi preciso um caminhão para fazer o serviço todo. Agora sim, as ruas estão limpas, as pessoas com saúde e o nosso rio voltou a ser como era antes, ou até mais bonito. Olha em volta do rio, parece um jardim. As borboletas coloridas parecem que estão dançando. Fizeram até uma ponte. Que legal. Então, olha lá, o rio, como ele era antes, aí depois as pessoas jogando um pouco de entulho, e depois aqui o pessoal juntando novamente para deixar o rio mais limpo. E aí tem uma questãozinha. Numere a sequência correta das frases a seguir de acordo com a ordem dos acontecimentos escritos no texto. Então, eu vou ter que colocar qual que é o número 1, qual que é o número 2, qual que é o número 3 e qual que é o número 4. Eu vou ler o texto de novo e vou ver qual que é a sequência. O rio era muito bonito de águas claras. Alguns moradores se uniram em retirar o lixo que havia sido jogado no rio. Ele ficou sujo, pois as pessoas passaram a jogar lixo nele. O rio voltou a ficar bonito e ganhou até uma ponte. Então, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem em quarto e o que vem em último, tá certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vocês vão colocar o número da sequência dos fatos, como ele acontece. Bom, depois que vocês fizerem essa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha sulfite, tá vendo? Uma folha branca. E aí vocês vão dividir ela em 3 partes. Eu vou dobrar ela aqui 2 vezes, ó. E vou dividir ela em 3 partes. Ela vai ficar assim. Em 3 partes. E aí eu vou colocar, nessa primeira parte eu vou escrever começo. Tá vendo? Na segunda eu vou escrever como ficou. E na terceira eu vou colocar com a limpeza. O que eu vou fazer? A gente leu um texto em que o rio passou por 3 etapas diferentes. Ele passou por uma transformação. Então, ele começou de um jeito, ocorreu alguma coisa no meio do texto que deixou ele de outra forma, e no final, uma ação de todo mundo transformou esse rio. Eu quero que vocês registrem como era no começo o rio do texto, como ele ficou com a poluição e depois como ele ficou com a limpeza. Vocês vão fazer um desenho de 3 partes explicando para mim como que ficou esse rio, tá? E essa atividade vocês vão tirar uma foto, pinta bem bonito, pode usar o lápis, né, da Faber-Castell com aquarela para ficar bem legal esse rio, para registrar se vocês entenderam essa partezinha do texto, tá? Então, ele ficou em 3 partes, ele tem 3 processos, porque as pessoas, depois que viram que o rio estava poluído, elas fizeram um mutirão, que o mutirão é quando faz todo mundo junto, para poder deixar o rio em ordem, certo? Então, vocês vão registrar na folha para mim esse desenho e me mostrar como foi que o rio ficou no final. Continuando na nossa página 66, a gente vai entender mais sobre esse processo de transformação que o ser humano causa na natureza também. Olha lá.
O ser humano transforma as paisagens. O ser humano modifica as paisagens do lugar onde vive para atender às suas necessidades e interesses. Essas transformações podem ser observadas tanto no campo quanto na cidade. Transformações das paisagens da cidade. Então, olha o que precisa ser mudado na cidade para o homem ficar bem dentro da cidade. O ser humano transforma as paisagens das cidades quando cria novos bairros para a construção de moradias ou indústrias, substitui construções antigas por outras novas, ou quando constrói, revitaliza ou amplia ruas e avenidas para melhorar o trânsito. Então, nessas três situações, o ser humano transforma a paisagem que ele vive dentro da cidade. E aí a gente tem a manutenção na avenida lá de Campinas, que é aqui perto também, eles estão fazendo a revitalização, e a construção de um prédio lá na cidade de Osasco, em São Paulo. Então, antes não tinha isso, ele foi construído. E a gente também tem a transformação nas paisagens do campo. Então, a gente tem o ser humano modifica as paisagens do campo quando? Quando que o ser humano muda as coisas do campo? Quando ele planta lavouras ou forma pastagens no lugar da floresta, quando ele explora os recursos minerais como metais ou pedras preciosas abaixo do solo, ou quando ele constrói usinas hidrelétricas nos cursos dos rios. Então, não só na cidade, mas também no campo, o ser humano faz a transformação. Ele transforma o ambiente em que ele está para se adaptar às necessidades dele. Aí a gente tem aqui, ó, a vista do canteiro de obras da barragem da hidrelétrica de Belo Monte, próximo ao município de Altamira, em São Paulo, no estado de Pará. Aqui vocês estão vendo, tá vendo? Tudo isso daqui que é terra foi construído pelo homem, tá? E a gente também tem essa vista de área agrícola, que aqui foi transformado, né? Vocês estão vendo aqui que tem as árvores, isso aqui era a paisagem natural, mas essa parte aqui foi transformada, tá? Bom, então, pessoal, a gente viu aqui que conforme for a necessidade do homem, dependendo do que ele precisa e o ambiente que ele está, ele vai fazer algumas adequações ao ambiente em que ele vive. Que nem aqui na rua, quando a gente mora num bairro, às vezes um bairro precisa de hospital, aí precisa pegar um lugar e montar um hospital. Isso tudo são transformações. E às vezes a gente tem gente que mora aqui na cidade faz muito tempo e já viu várias transformações ocorreram dentro da cidade. Tem rua que antes não era asfaltada, que agora é asfaltada. Tem praça que não existia e agora existe. Então o homem vai fazendo transformações no ambiente em que ele vive. A gente vai agora para a página 68 do nosso livro. Vamos fazer um exercício aí rapidão, tá bom? Observe a imagem a seguir. Ela apresenta uma paisagem sendo transformada pelo trabalho das pessoas. Então a gente tem a paisagem, a gente tem um pouco de campo lá no fundo, tem as casas, a gente tem ruas que estão sendo recapeadas, ó, estão sendo asfaltadas, tem construção sendo feita, tem uns carros. E vocês estão percebendo que essa imagem está dividida numa coluna A, B e C, de número 1, 2 e 3. Então, essa imagem está como se fosse um quebra-cabeça. E aí ele pede a seguinte coisa. De acordo com as transformações retratadas na imagem acima, marque a letra V para as alternativas verdadeiras e a letra F para as alternativas falsas. O que a gente vai fazer? A gente vai ler uma frase de cada vez, vai identificar o que ela está falando, procurar a figura dentro do quadrinho certinho e depois vamos marcar um V ou um F. Vamos seguir um exemplo? Eu tenho aqui, ó, a primeira frase. No quadrante 3C, a colheiteira está colhendo a lavoura. Como que eu sei o que é o quadrante 3C? Vamos pelo número 3 primeiro? Então ele coloca aqui, ó, número 3, certo? 3. Aonde está o 3? O 3 ele não está aqui em cima? Não, o 3 está aqui. Aí ele fala 3C, não é isso? Estão vendo aqui, ó, que eu grifei? 3C. Então eu estou no 3, número 3. Qual que é a coluna C? É a última. Então no 3C, é verdade que tem uma colheiteira na lavoura? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, não é? Então, nossa primeira letrinha aqui, ó, ela é a V. Depois eu vou ter que encontrar o que tem no 2B, ó. No quadrante 2B está sendo construída uma ponte sobre o lago. No quadrante 1C, os trabalhadores estão construindo uma casa. No quadrante 2A, os trabalhadores estão asfaltando uma rua.
E no quadrante 2C, os trabalhadores estão construindo uma indústria. Vocês vão ter que identificar o quadrante e ver se essa frase ela é verdadeira, marcar com V, ou se ela é falsa, marcar com F. Combinado? Vocês vão fazer essas atividades, eu vou mandar mais alguns conteúdos para vocês estudarem, verem, se divertirem sobre transformações da paisagem. E a gente vai continuar a nossa aula fazendo a correção desse exercício e também aprendendo novos conteúdos. Não esqueçam de fazer o exercício do rio, da interpretação, do rio antes, do rio no meio e depois do rio com a limpeza. Eu fico esperando, então, vocês me mandarem esse desenho pela plataforma. Espero que vocês se divirtam e consigam entender essa parte de transformação da paisagem conforme a necessidade do ser humano. Um beijão e até amanhã na aula de matemática.